Nessa aula, veremos o problema de sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas. Então, vamos considerar agora que tenhamos um conjunto de máquinas, essas máquinas podem ser todas distintas, e um conjunto de tarefas, e a gente precisa então saber quais tarefas serão processadas em que máquinas e em quais sequência. Na última aula, a gente viu a modelagem para o problema que a gente considera apenas uma única máquina. Então, dado o conjunto de tarefas, com tempos de processamento PJ, data de entrega DJ e uma aplicação de multa CJ por atraso da entrega da tarefa J, definindo a variável de decisão XJ como sendo o início da tarefa a partir do tempo zero, e Y e J a variável binária auxiliar, que diz se a tarefa I precede ou não a tarefa J naquela máquina. Então, a modelagem que minimiza a aplicação da multa total pelo atraso do processamento dessas tarefas é dado, então, por essa modelagem aqui. Hoje nós vamos estender essa modelagem, então, para o caso em que a gente tem uma quantidade de N tarefas, as quais eu vou indexar por I, portanto, I variando de 1 até N. M máquinas, as quais eu vou indexar por K, K variando de 1 até M, a quantidade de máquinas. Então, como essas máquinas podem ser distintas, esse tempo de processamento P e K, ele pode ser diferente, portanto, eu vou indexar o tempo do processamento da tarefa I na máquina K por P e K, para I variando de 1 até N e K variando de 1 até M. O tempo de entrega independe da máquina, então DI tem um único índice, e o custo também de aplicação da multa também tem um único índice, eu vou chamar de CI. Tá? Então, como eu preciso saber qual máquina processou qual tarefa, então eu defino uma variável binária auxiliar que eu vou chamar de Z e K, que vai ser igual a 1 se a tarefa I foi processada na máquina K e 0 caso contrário. Portanto, o I varia em tarefas e o K varia em máquinas, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu fizer a designação das 3 primeiras tarefas para a primeira máquina, a terceira tarefa para a terceira máquina e as 2 últimas tarefas para a segunda máquina, então a gente tem ali, após a designação feita, eu preciso também saber o instante em que cada tarefa foi processada em cada uma dessas máquinas. Então, é um problema de designação, mas com a preocupação de que sequência, como foi feita essa sequência de processamento de todas as tarefas designadas para cada máquina, tá bom? Então, a gente define ali novas variáveis para calcular isso. Então, olha, só para destacar, eu tenho que o prazo de execução, ele independe da máquina e a multa também por atraso independe da máquina. Por isso, eu indexei apenas com um índice, que é o índice dessas tarefas. Já o tempo de processamento depende da máquina, então eu indexei por 2 índices, um índice para a tarefa e outro para a máquina. Então, como eu preciso de saber essa sequência de início de cada uma dessas tarefas, então observem que esse início aqui, ele tem tempo por ter tempo de processamento diferente, então essa sequência vai impactar no atraso total, portanto, na aplicação da multa por atraso, tá? Então, eu preciso saber o instante em que cada uma inicia, e no modelo ele otimiza, então, essa melhor sequência para que a gente tenha a aplicação mínima dessa multa total, tá? Então, X e K, ele vai medir para a gente o início de cada tarefa na késima máquina, certo? Em cada máquina, e Z e K, então, é a variável de designação, que fala se a tarefa aí entrou ou não naquela máquina. Como agora a gente tem uma variável para, como a gente tem várias máquinas, então a gente precisa saber para as tarefas que entraram naquela máquina, para que elas não sejam processadas simultaneamente, né? Porque cada máquina só consegue processar uma tarefa de cada vez, então a gente vai definir a variável auxiliar YIJK se a tarefa I não precede
ou precede a tarefa J na máquina K. Então, ela é 1 se precede e 0 caso contrário, tá? Então, para cada máquina. Então, observem que ela tem triplo índice. Eu estou comparando tarefa a tarefa, cada par de tarefa, em cada máquina. Portanto, Y e JK. São triplo índices aqui. O I varia em tarefas. O J também é em tarefa, porque eu estou comparando tarefa a tarefa, e o K varia em máquina, tá bom? Então, isso aqui para garantir, por exemplo, que eu não comece o processamento de uma tarefa sem que outra tenha terminado. Então, eu só começo uma tarefa após a anterior já ter sido processada em todas as máquinas, tá bom? Então, para garantir que essas tarefas não sejam processadas ao mesmo tempo, então eu vou afirmar que ou a tarefa I vem antes da tarefa J, portanto, o tempo de processamento do início da tarefa J, ele deve ser maior que o da I, mais o tempo de processamento da I, ou o contrário, né? Se a I que vem depois, então o tempo de início da I vai ser depois do tempo de início da J, mais o tempo do processo da J, né? Então, a gente tem essa restrição, x e k maior ou igual a xj mais pk, ou xjk maior ou igual a x e k mais p e k, onde p e k, então, é o tempo de processos da tarefa I na máquina K, e o x e j é o início, certo? No caso de preceder a tarefa I ou vice-versa. Mas como essas restrições são de ou, a gente precisa transformá-las em restrições simultâneas, então a gente utiliza mais uma variável auxiliar binária, que foi aquela que eu acabei de definir, para poder transformar essa restrição em E. Então, dado uma constante M grande, então basta escrever essas duas restrições, mais MY mais M1 menos Y. Como a gente está com restrição de maior ou igual, então, na verdade, vai aparecer menos MY menos M1 menos Y, porque eu estou fazendo essa soma do outro lado ali, como a gente aprendeu a tratar casos de ou com restrições de menor ou igual, tá? Então, essas duas restrições aqui garantem que apenas uma delas esteja válida, né? Então, se o y é o 1, a primeira está desativada e a segunda ativada, e se o y é 0, a primeira está ativada e a segunda desativada. Então, apenas uma delas é garantido ali, tá bom? E o M aqui ficou positivo, negativo, porque estamos com restrições de menor ou igual, tá? Aí a gente precisa agora garantir que todas as tarefas sejam processadas, então eu preciso ter pelo menos uma setinha contínua saindo de cada uma dessas tarefas, tá? Então, dá para eu fazer com uma soma simples, então daria para colocar a soma das variáveis que sai de cada i é igual a 1 para todo i, ou eu poderia colocar direto assim, tá? Então, eu coloquei assim, ó, a soma dupla para i igual a 1 até n de k igual a 1 até n igual a n. Dá para colocar desse jeito também. Então, eu vou ter n restrições. Só que essa restrição aqui, ela só combina bem junto com essa outra. Então, cada tarefa, ela só pode entrar em uma única máquina, né? Ela vai ser processada em uma única máquina. Então, só pode ter uma setinha saindo de cada... para cada tarefa aí, só pode sair uma setinha e chegar em uma máquina lá, tá? Então, tem que chegar em alguma máquina, não pode ter alguma tarefa aqui sem ser processada. Então, precisa ter uma setinha contínua de alguma tarefa, de cada tarefa para alguma máquina. Então, eu vou estar com a soma do Z e K igual a 1, quando eu vario as máquinas agora, tá? Então, quando eu vario as máquinas, o Z e K é aquela de designação, então tem que ter um Z e K igual a 1 ali, tá bom? Então, a soma agora para K igual a 1 até M de Z e K para todo I, então, para todas as tarefas, certo? Então, para cada tarefa, deve chegar uma setinha em alguma das máquinas ali, certo? Para poder garantir que tem essa setinha contínua aqui saindo dessas aqui, né? Então, para cada I eu tenho Z, Z, 1K, Z, 1M, assim por diante. Então, pelo menos um deles deve assumir o valor 1. Então, portanto, a soma é igual a 1, tá bom?
Essa restrição aqui daria certo também para garantir que todas as tarefas sejam processadas, uma parecida com essa daqui, só que a soma seria em I para todo K, tá? Então, a soma seria em I aqui, eu acho que daria certo. Depois façam essa tentativa também. A restrição de prazo de execução. A restrição de prazo de execução. A gente define também a variável SK e restrita, que pode medir ou um possível adiantamento, um possível atraso, ou no caso de ser nula, se eu cumprir o prazo. Então, o tempo de início mais o tempo de processo, mais um possível adiantamento, atraso ou cumprimento de prazo, é igual o prazo de entrega, tá bom? E aí, por essa variável ser irrestrita, a gente faz a mudança de variável que a gente já utilizou no modelo da aula passada, que é considerar, então, variáveis restritas, não negativas. Então, a gente escreve o SK como sendo o SK menos o SIK positivo, com cada uma dessas aqui não negativa. Então, a gente escreve essa variável SK aqui como sendo a diferença de uma variável positiva menos outra positiva. Então, quando o SIK menos é positivo, então aqui o SK nosso vai ficar negativo, então eu estou atrasado. E quando o SK positivo, que é zero, então essa aqui vai aparecer, então aparece positivo aqui, então eu estou adiantado, tá bom? Então, é assim que eu interpreto, se eu tenho adiantamento ou se eu estou atrasada. Como a gente quer levar para a função objetivo somente o atraso, então o que nos interessa é o SIK positivo aqui, ou seja, essa parte que está levando o atraso nessa expressão, tá? Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção é que essa restrição aqui de cumprimento de prazo, ela só faz sentido naquela máquina se a tarefa entrou naquela máquina. Então, por exemplo, se a tarefa 1 entrou na máquina 1, não faz sentido eu exigir que a tarefa 1 cumpra essa restrição também na máquina 2, 3 e nas outras máquinas. Então, ela só vai cumprir essa restrição se entrou naquela máquina. Então, eu preciso colocar no meu modelo essa restrição, tá? Então, a nossa função objetivo aqui é a soma dupla, né, desses atrasos. E o nosso modelo aqui, agora já adaptado, então ele fica a função objetivo minimizar a multa, soma dupla, né, dos atrasos SK, parte positiva daquela variável que eu coloquei que mede o atraso. As restrições de não interferência, né, se a tarefa I vem antes ou depois da tarefa J, já com o M grande, M1 menos Y, MY aqui. A restrição do cumprimento do prazo, a restrição de que todas as tarefas são realizadas por uma única máquina e que todas as tarefas são realizadas, tá bom? Mas essa restrição aqui, ela só vai ser cumprida na máquina K se a tarefa I entrou naquela máquina K. Então, eu preciso adaptar essa restrição aqui. Então, para adaptar essa restrição aqui, eu vou transformar a condição, se a tarefa entrou na máquina, então vale a restrição. Se a tarefa entrou na máquina, é porque ZIK é igual a 1. Então, ZIK é positivo, que é a variável de designação, que fala se a tarefa I entrou ou não na máquina K. Então, se ZIK é positivo, vale essa relação. Então, eu estou com uma condição de C, então, para transformar ela em condições de E, então a gente precisa usar uma variável binária auxiliar, que é 1 se a primeira sentença é válida e 0 caso contrário, e escreve então a relação, copiando a segunda restrição ali, e a primeira relação lá, menor ou igual a M, 1 menos Y. Então, observem que se o Y é igual a 1, então, se o Y é igual a 1, a gente zera essa segunda relação aqui, então o ZIK é 0. Então, se o ZIK é 0, aquela restrição ali vai estar relaxada, desativada, então ela não precisa obrigatoriamente ser válida. Agora, quando o Y é igual a 0, então some essa parte aqui na primeira restrição, então essa fica ativada e essa aqui fica desativada, tá bom? Então, a gente transformou a nossa condição agora válida somente para as máquinas que processaram aquelas tarefas, agregando essa restrição e criando essa nova variável auxiliar que eu chamei de y aqui, tá bom? Então, observem que eu tenho duas variáveis auxiliares.
o YY, que mede ali a restrição do tempo em cada máquina, e a restrição Y, que eu falei que se a tarefa I precede ou não a tarefa J em cada máquina, tá? Então, são dois conjuntos de restrições. Então, esse é o nosso modelo adaptado, que a gente vai resolver, então, aqui eu declarei todos os meus conjuntos de variáveis, S mais S menos e o X e K não negativo, e o Y, Y, Y e o Z e K todas binárias, tá bom? Eu vou querer que vocês resolvam o nosso problema para 7 tarefas e 2 máquinas e esses dados aqui. Então, a gente tem o prazo de execução, né, o tempo de processamento delas. Desculpa, prazo de execução é o tempo de entrega. Então, eu tenho aqui o DI, que é o dia de entrega. Aqui sim, o tempo de processamento, né? Como eu estou com 2 máquinas, então eu tenho tempo de processos diferentes. Então, aqui eu tenho a máquina 1 pode processar todas as tarefas, a máquina 2 não pode processar, por exemplo, a tarefa 1, 2 e 4. Então, aqui é por isso que está com um tracinho aqui, porque não pode processar. Então, para não precisar mexer o modelo colocando mais restrições, a gente só vai colocar um tempo de processo muito alto aqui e o modelo não vai escolher isso aqui, porque vai aumentar muito a multa, tá bom? Então, vamos resolver esse problema. Então, a gente não vai conseguir resolver no Lingo, porque são 7 tarefas e 2 máquinas, já vai estourar as nossas variáveis inteiras e binárias, então a gente vai resolver direto no Gurobi, tá bom? Então, aqui eu tenho o parâmetro N, que é o número de tarefas, M é a quantidade de máquinas, M grande, a constante que a gente vai utilizar ali para transformar o O em E e o C, então, em E. Posso utilizar a mesma, não tem problema. O parâmetro de tempo de processo, o dia de entrega e o custo da multa. Eu tenho a variável de decisão X, que mede o início de cada tarefa em cada máquina. A variável Z, que fala se a tarefa I entrou ou não na máquina. A variável binária Y, que diz que se a tarefa I antecede ou não a tarefa J na máquina. A variável YY, que é aquela que vai dizer que se a tarefa entrou na máquina, então preciso cumprir a restrição do tempo na máquina. E as variáveis auxiliares S mais e S positivo e S negativo, que eu chamei de S plus e S minus aqui. Fiquem à vontade para nomear de acordo com o que vocês acharem mais interessante. Tá? Então, essas são as variáveis. As restrições, então eu coloquei aos pares, né? Coloquei essas duas vermelhas primeiro, essas duas azuis aqui e, por fim, as duas últimas. Então, eu peço para vocês tomarem cuidado que no primeiro conjunto aqui, a gente tem que a gente compara a tarefa I com tarefa J, mas eu não comparo a tarefa com ela mesma. Então, as restrições são repetidas para todo I, todo J e todo K a máquina, com I diferente de J. Então, eu vou colocar aqui para todo I diferente de J, essa é a anotação. Então, o comando de repetição na restrição é para todo J de 1 até N, para todo I de 1 até N e para todo K de 1 até M, as máquinas, tal que I é diferente de J, tá? E depois a restrição. Na segunda, a mesma coisa. Na terceira e na quarta é para todo I e para todo K. Então, a repetição aqui é para todo I e para todo K na terceira e na quarta. E por fim, eu chamei de 3 e 3B. E as duas últimas ali, a soma em K, a soma é em K para todo I. Soma em K para todo I de 1 até N. E a última, uma soma dupla. Então, observe que aqui tem uma soma dupla, o I variando de 1 até N e o K variando de 1 até M, do Z e K igual a N, tá? Espero que com essa modelagem aqui, vocês consigam determinar o sequenciamento ótimo para aquele problema ali, tá? Aqui tem o arquivo de dados, então, como eu comentei com vocês, não era possível resolver, não era possível processar a tarefa 1, 2 e 4 na máquina 2. Então, eu coloquei aqui 999 o tempo de processo nessa máquina. Coloquei bem grande, porque como o meu modelo é de minimização, então a tendência é não escolher. Se vocês acharem que isso não é interessante, vocês podem já colocar mais restrições no problema, falando que o Z e K é igual a 0 ali para aquele I e para aquele K, tá bom? Então, dá para colocar isso também, mas eu não queria mexer no modelo, então só alterei os dados, tá? Então, aqui eu tenho o parâmetro 7, tarefas, 2 máquinas, a constante M positiva grande, eu coloquei aqui, acho que eu até consigo com menos que isso, depois vocês testem.
O parâmetro tempo de processamento, então ele é 7 tarefas por 2 máquinas, então ele está 7 por 2. O D, que é o dia de entrega, ele é 1 por 7, tá? Então ele é um vetorzinho de 1 por 7. E o parâmetro C também é 1 por 7. E por fim, aqui já printei como que ficou ele colocado, então, ali no... Aqui eu escrevi, aqui eu printei, tá? A imagem do bloco de notas. E o arquivo de saída, que eu não coloquei aqui, mas é igual ao do anterior, exceto que eu tô printando o X que tem duplo índice agora. Agora sim, o arquivo de saída, posso imprimir dessa forma, então não alterei, utilizei o mesmo, tá? Então aqui a gente tem como solução, então a máquina 1 processa as tarefas 1, 2 e 4, a máquina 2 processa as tarefas 7, 5, 6 e 3. Aqui eu anotei os tempos de início, o atraso total. E aí vocês depois comparem esses resultados. Observem que a restrição ali, que a gente não colocou por termos aumentado o tempo de processo das tarefas 1, 2 e 4 na máquina 2, garantiram com que a máquina 2 não realizasse a tarefa 1, 2 e 4. Elas foram exatamente para máquina 1, então cumpriu ali, foi tranquilo, tá? A gente considerou multas bem pequenas ali, bem próximas. E aí eu deixo aqui também, aqui tem os comentários de como que ficaram os resultados, eu peço que vocês deem uma analisada aqui, eu fiz o atraso por tarefa também, né, cada uma delas, e depois eu somei, então, o atraso total de 99,19. Deixei mais um exemplo aqui, de 7 tarefas e 2 máquinas, aqui todas as tarefas podem ser processadas por todas as máquinas. Eu coloquei assim um exemplo bem intuitivo que a gente já consegue enxergar a resposta também. Então, observem que aqui o tempo de processo da tarefa 1, 2 e 3 é 5, na máquina 1 e 10 na máquina 3. Então, como a gente quer minimizar o tempo, a multa, e os prazos de entrega são 5, 10 e 15, respectivamente, então a gente já sabe como que vai ser essa designação. Da tarefa 4 à tarefa 6, eu fiz o contrário. Então, eu aumentei o tempo do processo da máquina 1 e diminuí na máquina 2. Então, a gente já sabe que todas essas tarefas aqui vão ser designadas para a máquina 2, tá? Todas elas vão cumprir a restrição de prazo de entrega. E, por fim, a sétima tarefa, que tem tempo de processo igual nas duas, olha, eu coloquei 3 e 3, só que ela tem que ser entregue até a data 15. Se ela entrar na máquina 1, ela começa exatamente em 15, ó, porque eu gastei 5 mais 5 mais 5 vai dar 15, então não vai dar atraso, vai dar atraso só dos 3 ali, o tempo de processo dela. Se ela entrar na máquina 2, a máquina 2 vai ter terminado em 18, então vai ter mais atraso. Então a gente já observa aqui que de fato a designação aqui, ela foi mesmo otimizada, o modelo funcionou, tá? Então esses dados aqui é só para você testar o modelinho e de ver que de fato ele está funcionando, tá bom, galera? Muito obrigada por terem chegado até aqui. Tchau, tchau.